Olá a todos, meu nome é Rodrigo Biagioni, eu vou apresentar para vocês a aula sobre úlceras de perna. Não tenho nenhum conflito de interesse e o objetivo dessa aula é apresentar a definição sobre as úlceras de perna, as causas, como fazer o diagnóstico, o tratamento e apresentar depois com vocês pessoalmente os casos clínicos. Bom, a úlcera de perna a gente considera como aquelas úlceras que não cicatrizaram em até 3 meses. Tá? Então, tem alguns relatos de 1 mês, tem relatos, mas a grande maioria dos estudos mostram uma definição para até 3 meses de ferida que não cicatriza. E essas feridas, elas estacionam na fase inflamatória. Os pacientes com ferida crônica compreendem de 3 a 5% da população acima de 65 anos. Se a gente considerar todas as causas de feridas, mais da metade, quase metade das feridas são causadas pelas úlceras venosas, 15% por arteriais, e a combinação arterial e venosa 18%, neuropática em torno de 20% e outras causas em torno de 5 a 10%. Tá? Então, a grande maioria dos casos, a gente consegue em 90% dos casos, a ferida ou é neuropática, ou arterial, ou venosa. A úlcera venosa, a gente sabe que é a úlcera mais frequente, ela compreende 0,3% da população com ferida aberta. É uma ferida que está mais no terço médio distal da perna, face medial. É uma ferida que mas pode também acometer o dorso do pé, em alguns casos, quando há refluxo das veias superficiais do pé. E essa ferida, ela geralmente apresenta dermatosclerose ou vermelhidão na face medial da perna. São bordas que são geralmente razoavelmente delimitadas, com um leito vermelho, não tão pálido, exudato, tendo um volume de exudato maior, pulsos normais, presença de varizes associadas, dermatosclerose e, em alguns casos, verrucosidades, que são verrucosidades linfostáticas, como se fossem pequenas dilatações e vesículas que podem formar pelo acúmulo de líquido linfático, que acontece secundariamente a um caso mais avançado de úlcera, quando você tem um comprometimento secundário linfático. Geralmente o paciente não tem dor, quando tem, a gente suspeita de progressão para fáscia mais profunda ou quando tem infecção associada. As úlceras, elas têm, geralmente os pacientes têm idade mais avançada, sexo feminino é mais frequente, obesos, gravidez, ortostatismo, pacientes com trombose venosa que têm dificuldade de retorno venoso pela alteração do sistema venoso profundo e também por deficiência de mobilidade do tornozelo, quando você tem o que a gente chama de cisto venosa crônica funcional, o paciente não faz a dorsiflexão do pé de maneira adequada, ou seja, não tem um retorno venoso adequado. O diagnóstico é feito com ultrassom Doppler. Na verdade, o diagnóstico é clínico, mas o ultrassom Doppler pode confirmar essa alteração do sistema venoso superficial e profundo. Angio-TCI e angio-ressonância, geralmente a gente pede quando a gente suspeita de uma oclusão da veia ilíaca no síndrome de May-Turner. A venografia também, para poder avaliar essa possível compressão, associada ou não ao AIVUS, ultrassom intravascular. E a pletismografia, justamente a gente pede quando a gente tem dúvidas se o componente maior é do sistema venoso superficial ou profundo. Então a gente pede para o doente deitar, depois faz com e sem garrote esse exame e avalia o tempo de enchimento para poder saber se há um comprometimento mais superficial e profundo. O tratamento é medicamentoso, pode ser utilizado penoxifilina e diosmina esperidina micronizada, isso está no consenso. Uso de curativos, na verdade, só para poder manter um meio adequado para a cicatrização. E o principal tratamento disparado, que é o que tem que ter em todo o tratamento para úlcera venosa, é o tratamento compressivo. E a cirurgia em casos selecionados. Então, o tratamento compressivo é o mais importante, pode ser feito elástico, ou que é multicamadas, ou inelástico, através da bota de Una, ou das polainas de compressão. O inelástico é mais efetivo, mas o paciente tem que caminhar, ele tem que fazer a caminhada para ter uma efetividade desse tratamento. Geralmente a gente faz com pacientes que têm uma pressão de pulso acima de 60 e um tornozelo braço acima de 0,5. O tratamento cirúrgico, geralmente, a gente pode fazer pela termoablação,
radiofrequência ou laser, né? A ecoesclerose, nos casos que o paciente tem possibilidade de realização, é mais simples, mais barata, mas tem uma maior taxa de recanalização a longo prazo. O stripping, que é a cirurgia convencional. Em pacientes com alteração do sistema venoso profundo, reparo valvar, externo e interno, endoflebectomia, bypass venoso, transposição com via axilar, né, da válvula com via axilar, e o tratamento endovascular, quando você tem, por exemplo, uma oclusão da ilíaca no simposta trombótica. Então, é só revisando esse estudo recente, 2018, agora não tão recente, né, que avaliou a termoablação mais compressão versus tratamento clínico para pacientes com úlceras venosas, com alteração do sistema venoso superficial por 1 ano. E o que foi evidenciado é que pacientes que faziam a termoablação, mesmo com a ferida aberta, tinha uma taxa de fechamento de ferida mais rápida e maior que o tratamento só com enfaixamento. Então, hoje em dia, a gente preconiza a termoablação de safena, mesmo com a ferida aberta. As úlceras arteriais, ao contrário das úlceras venosas, são úlceras que pegam mais a perna, mais o pé, né, e menos a perna. São úlceras que têm um componente de borda, pode estar delimitado ou não. Geralmente, ele está delimitado quando você tem, na verdade, um tempo maior de tratamento, tem uma perfusão que melhorou, mas é variável. O aspecto do leito é necrótico, geralmente, ou bem pálido, são feridas com dor bem intensa, um pouco exudatos e com diminuição da pilificação e pulsos ausentes, né? São feridas, então, que geralmente o paciente tem história de dor, a ferida pode ser espontânea, né, ou pós-trauma, na extremidade, são no exame físico, então você não tem, você pode ter os estigmas de diabetes, que está associado a metade dos pacientes que tem esse tipo de úlcera. Você leva o membro e pode ver esse membro mais gelado, mais pálido, que é o teste de Berger. O índice tornozelo-braço geralmente está abaixo de 0,3 quando a história clínica é de espontânea, abaixo de 0,5 quando é pós-traumática, lesão. O ultrassom Doppler ajuda a fazer o diagnóstico de onde oclui, e a TC também, de onde reenche essa área de oclusão arterial, porém não é o que se faz o diagnóstico, é só para poder programar o tratamento cirúrgico. O tratamento se faz através de AS, estatina, pode ser usado Prostavazin, e o silostazol não é utilizado para feridas arteriais, só para melhora da claudicação. Curativo geralmente a gente faz também para manter o meio úmido, para que você consiga manter o meio favorável à cicatrização, mas é claro, com ferida aberta por úlcera arterial, esse paciente vai necessitar de uma revascularização na grande maioria dos casos. E a revascularização consegue, após o angioplastia ou cirurgia, a melhora dessa tensão parcial de oxigênio, ou seja, essa melhora da oxigenação na ferida, chega a mais ou menos 3 a 4 semanas da revascularização, quando você tem o pico máximo dessa revascularização. Esse é o motivo de quando você faz a revascularização e amputa logo em seguida, muitas vezes, mesmo com o sucesso da angioplastia ou da cirurgia, você tem uma necrose de borda de ferida. Bom, úlceras arteriais, então, pode ser, são causadas também pela trombogite obliterante, que são uma vasculopatia inflamatória de artérias pequenas e médias, principalmente em homens tabagistas, e que tem uma história clínica da tromboflebite superficial migratória e fenômeno de Renault, né? São aquelas lesões típicas com ensacabocado que a gente vê na arteriografia. Úlceras neuropáticas, ao contrário, são úlceras causadas pela falta de sensibilidade, trauma associado, principalmente em pacientes diabéticos com pé insensível, mas outras doenças podem causar lesões semelhantes, como lesões por tárbulos dorsais, alcoolismo, deficiência nutricional, hanseníase e doenças autoimunes. Essas lesões, geralmente pacientes com neuropatia periférica, ele tem um histórico clínico de uma história natural, de uma parestesia inicialmente na face plantar dos pés, mais à noite, associado ou não à alodínia, que é quando você tem aquela sensação de dor, incômodo ao toque, depois evolui com o tempo, isso em torno de 8 a 10 anos, com hipo e anestesia da face plantar dos pés, a deformidade dos pés devido à diminuição da musculatura intrínseca e perda do arco plantar, e
consequentemente as feridas através do mal perfurante plantar que se forma. Então aqui mostrando um pé do paciente diabético típico, onde a gente pode ver evidenciado do lado esquerdo a projeção da cabeça dos metatarsos com a formação de uma hiperceratose, pela mudança do coxim plantar mais distalmente. Na figura do lado direito, a gente consegue ver nas setas em azul a hiperextensão do tendão extensor dos dedos, com o vale formado entre esses extensores com a diminuição da musculatura intrínseca. Então, com isso, a gente acontece uma projeção maior da cabeça dos metatarsos, através desse dedo engar, que acontece por causa desse descompasso entre a musculatura intrínseca e a flexor e a musculatura extensora dos dedos. O arco plantar também se perde com diminuição com o tempo. Aqui a gente consegue evidenciar as calosidades nesses círculos em vermelho, e do lado esquerdo a gente pode evidenciar o que seria no goniômetro a flexão e extensão adequada do pé, em torno de 20 a 30 graus em dorsiflexão, e flexão do pé em torno de 40 a 50, que há uma diminuição tanto dessa flexão talocrural quanto do hálux no paciente diabético através da glicosilação das articulações. Então, no paciente com pé diabético, a gente vai avaliar se há micose, deformidades, calosidades, como está a unha, se tem lesões, se tem onicomicose, fissuras. A gente avalia sempre a inspeção da marcha e pulso, sensibilidade e temperatura. Para diagnóstico da neuropatia, a gente faz através do teste de monofilamento de Semmes-Weinstein, que é esse que a gente vê aqui à direita, e o teste de diapasão de 128 Hz. Esses são testes que a gente considera como os adequados, que estão nos guidelines para poder avaliar entre riscos 0 e 1. No raio-x, geralmente a gente vê o paciente, mesmo que não tenha nenhum tipo de alteração infecciosa, a gente consegue ver uma diminuição uma rarefação óssea da cabeça dos metatarsos, né, isso é normal, e uma diminuição do espaço articular entre os ossos do tarso. Aqui também a gente consegue evidenciar em alguns pacientes também a calcificação das artérias do pé, que é muito característica dos pacientes diabéticos. Aqui, do lado dessa imagem, a gente consegue ver uma osteomielite, né, que pode acontecer, então é importante a gente fazer um raio-x inicial. Aqui a mesma coisa. E na tomografia, o que a gente evidencia para a osteomielite é uma hipointensificação em T1 e uma hiperintensificação em T2. E nessa mesma região onde a gente vê essa alteração na ressonância, a gente tem que ver um caminho contíguo com a pele. Essas são as três alterações que a gente tem que ver para poder classificar essa lesão como osteomielite pela ressonância. Então, o tratamento é feito principalmente claro, assim como os outros tratamentos com curativa para melhorar o aspecto local, mas o mais importante de tudo, assim como a compressão está para a úlcera venosa, a retirada da carga está para o tratamento da neuropatia. Então, alívio da carga e tratamento dos sintomas. Geralmente a gente descarta as outras neuropatias, trata o diabetes, modificação do estilo de vida, tratamento com medicações tópicas e orais. Quando a ferida está aberta, a gente sempre faz a retirada da carga através da forma de contato total engessada, ou o uso de órteses, como essas botas imobilizadoras, knee-high, para poder, ou a gente usa aqui simplesmente como RoboFoot para poder tirar a pressão do pé. E quando a ferida está fechada, a gente utiliza sapatos e palmilhas especiais moldadas de contato total. Então aqui é um exemplo mostrando aqui à direita uma bota imobilizadora específica para o diabetes, no meio o tratamento com gesso e à esquerda uma órtese de proteção só para quando o paciente fica deitado. Aqui é uma bota gessada de contato total, que a maneira que a gente faz customizado mesmo, no centro cirúrgico, com gesso sintético, mas tem também essas botas que já vêm prontas, são muito caras, mas são muito boas, que você já consegue ter aqui no mercado brasileiro para utilizar nesses pacientes com ferida aberta. A ferida ela não pode estar mais profunda do que rasa, não pode ter isquemia associada e a infecção tem que ter sido tratada para poder utilizar esses gessos, né? E a taxa de fechamento é muito mais rápida com o gesso de contato total, por ser um uso obrigatório, obviamente, né, por estar gessado, e a taxa de fechamento em torno de quase 100% em 8 semanas dos pacientes com ferida aberta.
Bom, só para poder revisar, o tratamento, as características das úlceras venosas, arteriais e neuropáticas, que são 90% das úlceras. Venoso, a história de dor quando está em pé, um cansaço, peso, mas a ferida ela não dói, só quando tem infecção. Paciente obeso, múltiplas gestações, história de TVP, mais na perna no terço distal e médio, força medial, bordas regulares rasa, hiperpigmentação de pele, com varizes, dermatite de estase. Arterial, paciente tabagista, diabetes, claudicação prévia, lesões mais distais em ponto de pressão. A morfologia é uma escara delimitada, com necrose, pele atrófica fina, com perda de pelos, sem impulsos e diminuição da perfusão. E palidez ao elevar o membro. A úlcera neuropática, paciente com diabetes ou com outras neuropatias, sempre em pontos de pressão, faz plantar do pé com mais frequência, feridas bem delimitadas, com hiperceratose de bordas, com diminuição ou ausência da sensibilidade, certo? Então, isso tudo que eu falei para vocês é o que acarreta 90% das úlceras. Mais 5 a 10% a gente encontra de úlceras menos frequentes, que são todas essas aqui mais um pouco, que pode ser as úlceras de perna. Falando das mais frequentes, que englobam esses 5 a 10%, a gente considera as úlceras hipertensivas, que são úlceras muito frequentes aqui no nosso país, são úlceras muito dolorosas, encontradas mais em mulheres na face lateral da perna, no terço distal. É uma lesão típica pela hipertensão que vai causando uma oclusão da artéria distal da perna com a formação de isquemia nessa pele. No exame da histologia a gente consegue ver esses bulbo de cebola, que é essa oclusão da artéria distal, na arteríola pré-capilar. O tratamento é feito com controle da dor, vasodilatação e cirurgia, a gente pode fazer simpatectomia, mas inicialmente a gente trata com vasodilatador, especialmente com o uso de anilodipino, a gente vai aumentando a dose até o paciente ter uma melhora da pressão, e isso geralmente consegue melhorar bastante ali a feridinha do paciente. Tem um estudo recente que foi evidenciado que em torno de 20% das úlceras que não cicatrizam após a intervenção vascular são causadas por essa tríade aqui de vasculite, pioderma gangrenoso e doença autoimune. Dentre as doenças autoimunes, a artrite reumatoide, esclerodermia e lúpus como sendo as principais causas. E a vasculite, aliás, a artrite reumatoide, ela é uma ferida que todas essas que eu mencionei anteriormente, essa tríade, elas são feridas que simulam úlceras venosas, né, que simulam úlceras por outras causas. Então, são muito frequentemente a gente trata essas feridas como doenças venosas ou úlceras arteriais ou neuropáticas e muitas vezes não são. Elas simulam esse tipo de feridas, como essa no caso, que é uma úlcera por artrite reumatoide na face medial da perna, que poderia ser confundida com uma úlcera venosa e na verdade é uma úlcera por artrite reumatoide. Você vê que não tem uma característica tão importante, você não vê uma dermatosclerose importante, a gente não vê varizes nessas feridas, mas inicialmente a gente acaba tratando pela frequência, né, das úlceras venosas. São feridas dolorosas que podem simular a úlcera venosa, como eu disse, 4 a 8% das feridas, tem alguns relatos. A gente pode ter alguns infartos unguiais, que são por microembolizações ali para imunocomplexo, e necessita de biópsia em casos mais extensos. O tratamento é feito com uso de corticoide tópico e tentar corticoide sistêmico. Pode ser utilizado também o uso de injeção intralesional de triancinolona. Pioderma gangrenoso, outra da tríade de causas mais frequentes que simulam úlceras venosas. Você vê que são feridas, uma dermatite neutrofílica, pode ser espontânea ou causada por algumas outras doenças, e dentre as doenças mais frequentes associadas a pioderma gangrenoso está a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então são úlceras que você tem uma hiperemia de bordas, secretivas, você consegue ver que elas são muitas vezes múltiplas, uma do ladinho da outra, e atinge qualquer idade e sexo, inicia com uma pústula e depois forma-se uma úlcera com bordas inflamadas, cicatriz atrófica. Diagnóstico sempre por exclusão. E comentando sobre vasculites, se você for considerar, a maior parte das vasculites você pode ter lesões de pele, né? Mas é muito fácil você fazer o diagnóstico. Quando você vê um monte de
púrpurazinhas, petecas no corpo inteiro e você tem uma feridinha na perna, por exemplo, nas vasculites de pequenos vasos, na leucocitoclástica, fica claro que a lesão ali é uma úlcera por uma doença secundária. Já no caso da vasculite livedoide, que é uma vasculite necrotizante, ela simula demais uma úlcera venosa. Por isso que eu deixei aqui como destaque. Ela é chamada de vasculite livedoide ou atrofia branca de Millian, são feridas causadas por uma oclusão do leito pré-capilar, uma trombose dessa lesão, por um depósito fibrinoide, faz uma úlcera bastante dolorosa, geralmente na face medial da perna, com cicatrização que fica branquinha na cicatrização depois. São úlceras então crostrosas, estreladas, rasas, geralmente em mulheres de meia idade, mas pode ser em homens também, dolorosa, e o diagnóstico é feito com biópsia. O tratamento é feito com anticoagulação, geralmente a gente faz com o uso de Marevan, que é o que tem mais publicado, mas alguns estudos recentes mostraram o uso de rivaroxabana com bons resultados para essas úlceras causadas pela vasculopatia livedoide. A outra coisa que eu vou destacar, uma outra doença bem frequente, é a necrobiose lipoídica. É uma úlcera causada por uma etiologia desconhecida, tem como elemento básico essa microangiopatia por imunocomplexos e está muito associado ao diabetes. Você bater o olho, é bem frequente essa necrobiose lipoídica no diabético. Tem a face anterior da perna do paciente, tem essas manchas marrons, né, com a borda um pouquinho mais hiperemiada, e ela pode evoluir para ulcerações. Então ela pode formar úlcera em 20% dos pacientes, geralmente pós-trauma, e a gente faz o tratamento com corticoides injetáveis e orais. Essa calcifilaxia é outra úlcera muito frequente em paciente renal crônico com calcificação. A gente vê muito paciente arteropata, são úlceras bem superficiais causadas por essa diminuição da irrigação devido a essas feridas são feridas dermoepidérmicas através dessa alteração do metabolismo do cálcio e do fósforo. Então ela faz uma lesão por uma fibrodisplasia nas artérias que vão irrigar a pele, com trombose dessas arteríolas também e lesão superficial isquêmica. São feridas bem dolorosas também. Neoplasias também são lesões muito frequentes de você evidenciar em pacientes com feridas crônicas, especialmente feridas secundárias, né, quando você tem uma úlcera venosa que demorou muito tempo para cicatrizar e acaba evoluindo para esse aumento da borda, quando você vê essa úlcera venosa crônica que começa a aumentar a borda e mudar a coloração e a característica, você tem que suspeitar de um carcinoma espinocelular secundário, é importante fazer biópsia. E primária, que a gente pode ter em vários sarcomas, mas aí você consegue ver que são lesões bem esquisitas e bem delimitadas em progressão, e elas são lesões que que ultrapassam a borda da ferida para fora, então você tem que suspeitar de lesão maligna. Outra que eu vou comentar é a infecção, as lesões infecciosas, que pode ser causado por várias bactérias, especialmente em pacientes imunossuprimidos, diabéticos, e a ferida ela é mais frequente em pacientes causada por Streptococcus e pelo Staphylococcus aureus, e seguido pelo Pseudomonas. E aqui no Brasil, pelo Enterococcus, como uma bactéria mais frequente também. Outra causa que eu posso salientar também é a anemia falciforme, pacientes mais negros, causados pela hemoglobinopatia, por aumento da mutação na formação da hemoglobina S, que faz com que você tenha uma diminuição da perfusão das microarteríolas pré-capilares também, por a deposição dessas hemácias. É muito frequente os pacientes apresentarem úlceras dolorosas, que simulam muitas vezes úlceras venosas na face medial da perna, com osteomielite como complicação mais frequente. Vou salientar também as paniculites, que são lesões de pele que acontecem secundárias a uma infecção e uma inflamação da gordura subjacente. Acontece muito eritema nodoso, que é geralmente uma lesão secundária a alguma doença prévia, por deficiência de alfa-1 antitripsina e doenças pancreáticas. E a última doença que eu vou comentar são os traumas, que pode acontecer pós-iatrogenia, pós-escleroterapia, cirurgia, como nesse caso foi após
uma cirurgia ortopédica provocadas e por queimaduras. Bom, e encontrou uma ferida na perna, é importante, quando a ferida é crônica, fazer a cultura, quando você vê sinais de infecção, limpar tanto a parte de fora da ferida, para poder diminuir a colonização, quanto os debridamentos são importantes a cada vez que o paciente vem. O principal debridamento pode ser hidrocirúrgico, enzimático, ultrassônico, mas o melhor de todos ainda é o bisturi, com uma boa limpeza com soro associado. A gente considera o uso de antibióticos quando você tem uma infecção clara da ferida do ponto de vista clínico, né, uma epidemia importante de borda, febre, um aumento da evolução com secreção, e quando você tem na cultura um aumento de acima de 10 a sexta unidades formadoras de colônia. Quando se faz o tratamento da ferida é importante, isso é a recomendação do guideline, sempre fazer a mensuração da ferida, e quando você vê em até 6 semanas que a ferida não evoluiu bem, é importante a gente considerar, ou a gente está errando no diagnóstico da ferida e a gente está fazendo o tratamento errado, ou a necessidade de fazer uma biópsia para poder avaliar a causa. Então, é recomendado a biópsia caso você não tenha uma boa evidência, e o ideal é utilizar um punch de 3 a 4 milímetros para poder chegar pelo menos até a camada entre a transição entre a derme e a hipoderme. Viu uma ferida na perna, é importante então olhar como que é o aspecto fora e como é o aspecto dentro. Além do tratamento, obviamente, da compressão, da retirada da carga, como eu disse anteriormente. Mas fora o tratamento da causa, que talvez seja o mais importante, o curativo a gente tem que olhar a pele em volta e dentro para poder escolher qual a melhor cobertura e o curativo secundário. Então é muito interessante, tem o nosso guideline consenso que foi feito sobre pé diabético, ele traz essa tabela, eu acredito que foi a doutora Rina que fez junto com outro colega, é muito interessante, vale a pena vocês verem, onde ele aponta aqui com o aspecto da ferida, o objetivo que tem que ter, e dá uma série de dicas de medicamentos e coberturas com as marcas que são indicadas. É muito interessante, eu acho que eu recomendo para todos para poderem ver. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo uma ferida bem granulada, sem presença de fibrinas, sem secreção, e uma borda razoavelmente seca, sem maceração. Então a gente pode usar um creme de barreira comum, como Cavilon, Confio, Dersane, e dentro a gente pode utilizar um agente que não precisa debridar, então um Mepitel, um Atrauman, um Fibracol, né? E fora isso, a gente tem lesões graves também, que tem exposição de osso, exposição de tendão, exposição de tecido nobre, como nesse caso que a gente vai ver aqui a seguir, onde é um paciente meu que você pode ver que tem uma úlcera na face dorsal do pé, da perna, com exposição da tíbia. Nesses casos, a gente tem que lançar a mão de terapias mais específicas, como matrizes dérmicas, que servem como scaffold, né, para poder proliferar o fibroblasto, que tem matriz autóloga sanguínea, como o LPRF, a gente tem o Endoform, o Integra, tem outras marcas no mercado, que servem, na verdade, como uma meio de proliferação do tecido embaixo do fibroblasto para poder granular, né? Tem curativos regenerativos, então, como o IPRF, que é o injectable, a fibrina enriquecida com plaquetas, o de gordura abdominal, que a gente aspira a gordura, centrifuga, retira a célula mesenquimal e injeta dentro da ferida, o aspirado de medula óssea e outros componentes, como esse o regenera, como eu comentei. Aqui é um exemplo, né, de um caso que era uma ferida circunferencial, que a gente colocou o vácuo e depois o integra, só um exemplo. Bom, métodos auxiliares, a gente tem vários na literatura, métodos com luz, com ultrassônicos, nenhum deles são recomendados, como a terapia adjuvante não há nível de evidência para poder ser utilizado hoje em dia como recomendação. 2 deles existem um certo nível de recomendação, que é a terapia por pressão negativa e a oxigenoterapia hiperbárica. A recomendação é utilizar quando não há bom resultado após 4 a 6 semanas do tratamento padrão.
A hiperbárica, a gente tem a função dela é melhorar a perfusão, aumenta em 4 vezes a perfusão de oxigênio naquela região, onde você, no sangue, onde você tem a artéria. Ele chegaria, por exemplo, a 1 centímetro, com a hiperbárica chegaria a 4, ele aumenta a perfusão de oxigênio na difusão naquela região, diminuindo, melhorando a área de irrigação e diminuindo a isquemia daquela área, aumentando a taxa de cicatrização. Ele não tira a infecção, e os estudos que foram feitos para a hiperbárica mostraram um bom resultado no segmento em até 6 semanas para feridas mais em diabéticos e alguns estudos para venosas. A gente não tem estudo em arterial, a gente não tem estudo depois de 6 semanas, e o Cochrane mostrou uma relação com baixa evidência, mas encontrou uma relação sim positiva no estudo de meta-análise com a hiperbárica. Para a terapia de pressão negativa, a mesma coisa. Tem poucos estudos, a taxa não são estudos homogêneos, mostrou uma boa cicatrização para feridas por intenção secundária de cicatrização, por diminuição de espaço morto, redução de líquido naquela região, mostrando um aumento da taxa de cicatrização, também com um nível de evidência baixo. Então, tanto uma quanto a outra, outro método, ele melhora a taxa de cicatrização, porém deve ser feito somente após a falha do tratamento inicial e com cuidado, porque o nível de evidência não é tão expressivo assim. Bom, essas foram as minhas dicas em relação às feridas. Depois a gente se vê para poder fazer as avaliações dos casos clínicos. Um grande abraço a todos.